Tá, pronto. Será que a gente pode começar Começou? já? Uhum. A gente vai fazer a intro depois. É, Deixa eu... a gente tem um pouquinho de vergonha ainda, como é o primeiro vídeo que a gente tá fazendo, a primeira entrevista, assim, pra se dizer. É meio que tudo meio novo pra gente. Esquenta a cabeça, não. Eu fui premiado aí, o primeiro com vocês, então. Foi. Exatamente, a primeira ali. Vamos lá, vamos conversar então. Vamos conversar então. Cris, a gente Só, só tava para vendo só no para seu eu tirar LinkedIn ali. uma dúvida, então não vai ter Claro. vídeo no podcast, é só áudio só. Não, vai ter vídeo. Ah, da minha tela, no caso. Pra gravar. Ah, tá, beleza. Beleza, fechou. Tanto se você quiser mostrar alguma rotina sua ali, compartilhar a tela também, isso é bem, Beleza. bem livre para você fazer esse processo ali também, se sentir confortável. Uhum. Cris, vamos lá pro início, né? A gente estava olhando uma olhadinha no seu LinkedIn e a gente viu que hoje você é CEO de duas empresas ali, né? Isso, A Coredata, se quiser me. isso aí, coordenada. Eu não sei se é Coredata mesmo, não é Core Data, alguma coisa É, assim. no bom tupiniquim é coredata, né? Mas a pronúncia correta seria cordeira, né? É. E também tem a segunda empresa ali, né? Deixa eu até pegar aqui. É a Daisy, é assim que pronuncia? Daí sim. Isso. É, na verdade, a gente queria saber bastante ali, que a gente viu também no seu LinkedIn, que você já foi suporte também, lá em Já. meados de março, em 2014 a 2015. Como que foi esse processo para você subir de um suporte analista, um analista de suporte, para hoje CEO de duas empresas? Caramba, peraí que você não estava preparado para essa pergunta, não? Perdão. Vamos lá, gente, vamos lá então. Qual que é a trajetória, né? Eu trabalhava como suporte, eu atendia algumas empresas no suporte, trabalhava numa software house do varejo de calçados, aqui da cidade de Cascavel mesmo. Então, eu atuei durante um tempo lá com suporte. Depois disso, eu mudei, fui para uma outra empresa bem maior, chamada Dinâmica Merchandising, onde eu fui gerente de TI, né? Não entrei como gerente, mas saí do suporte, entrei nessa empresa como analista de TI e depois promovido a gestor da área de tecnologia nos últimos anos que eu estava nessa empresa. Legal. Depois que eu saí dessa empresa, que eu saí para empreender, e estou empreendendo nos últimos 6 anos, mais ou menos, né? Então, programador eu sempre fui, né? Então, eu sou programador de formação, né? Então, eu sempre fui, mas eu diria que a vontade de buscar maneiras de resolver o problema dos outros que foi quem me trouxe até aqui, né? Então, como suporte, por exemplo, eu atendia uma das maiores contas da empresa, eu era responsável por uma das maiores contas que essa empresa tinha, atendia, fazia já nessa época eu já era programador de relatório, programava relatórios nessa, Caramba. nessa empresa, inclusive, não sei se ainda existe, mas na época eu programei muitos relatórios onde que o nome das variáveis que eu programava era personagens de Star Wars, então Meu Deus. Acessar a empresa deve estar até hoje lá os personagens de Star Wars. se duvidar, as variáveis estão lá até hoje. Lógico, hoje eu não recomendo que ninguém faça isso, né? Não se deve fazer isso de hipótese nenhuma, mas Mas foi eu tu que fazia. fez? Tu que criou? Fui eu mesmo que fiz, eu mesmo que criei. E para lembrar qual é o campo específico da variável lá. Ah, Deus sabe, né? Meu Deus do céu. Aí hoje eu vi Existe, que. existe uma metodologia. Existe uma metodologia de programação chamada Go Horse Extreme. Essa metodologia de programação é a melhor do mundo, entendeu? Depois vocês pesquisam essa metodologia de programação. Quem estiver ouvindo, pesquisa essa metodologia. Eu não indico para ninguém, mas para dar risada ela é maravilhosa. Não, Né? porque o pessoal de hoje Eu em dia lá. aplicava essa. Não, aluno, cara, aluno é tudo Go Horse Extreme. Ah, não, vamos fazer um Agile aqui. Lógico que não, né?
Cohorse, né? Vamos fazer, vamos Tudo que entregar. vê, né? Quer colocar em prática. Uma das coisas que o Cohorse fala, né? Só é bug se alguém encontrar. Se ninguém encontrar, não é bug. Olha que maravilhoso. Né? Meu Não Deus. sou eu que testo meus códigos, né? É o cliente. Teste? Para que teste? O negócio é dar commit em produção, não precisa passar por Meu homologação. Deus do céu. Ai, ai. É lógico que hoje, né, depois eu falo isso, a gente brinca, fala um monte de coisa, mas hoje nós seguimos aqui, tanto na Coidata quanto na DIC, todas as metodologias de, enfim, de higienização de código, metodologias de programação, metodologias de entrega, todas essas coisas, né? Uhum. Mas todo programador, no fundo, ele gostaria de programar sem regras. É a melhor coisa que existe, programar sem regras, né? Eu fugi um pouco do assunto, mas basicamente, como que eu cheguei aqui, né? Muito estudo, sempre estudei muito. Hoje estudo menos do que eu já estudei no passado, mas continuo estudando. Hoje eu sou mestrando em inteligência artificial, então não basta tocar 2 empresas, eu ainda faço mestrado e ainda sou pai de 3 filhos, para que dormir, né? Não tem, né? Então, eu falo assim, estudar para quem está na área de programação é fundamental. Não tem como não estudar. Eu conheço amigos meus, programadores antigos, que o cara sempre foi Javeira a vida inteira, Javeira até hoje, o cara ele estuda, mas o cara só estuda Java, ele não se atualiza em outras tecnologias, nada contra. Eu, particularmente, não gosto de programar em Java, já programei no passado, mas hoje eu não programo tanto quanto eu já programei, mas sempre que eu pude evitar de programar Java, eu sempre evitei. Gosto muito de Python, eu acho que é uma linguagem revolucionária, muito boa de programar. Já programei muito em R também, mas o que me trouxe até aqui foi estudo, foi muito estudo. Estudar muito, correr atrás de muita coisa, buscar muito conhecimento e um desejo de resolver o problema dos outros utilizando tecnologia. Eu sempre falo assim, eu sempre tive um dilema, um lema, né? Sempre existe uma maneira mais fácil de resolver um problema. Sempre. E com tecnologia é isso, sempre tem uma maneira mais fácil de resolver. Então, estudando e com esse pensamento, foi o que trouxe aqui. Obviamente, quando a gente começa a falar de empreendedorismo, a gente vai cair em outra conversa, em outra parada, em outra complexidade. Vai para outro canto ali, né? É uma outra coisa que é tudo muito louco, mas é o que eu mais gosto de fazer hoje. Não programo tanto quanto eu já programei, mas gosto de fazer ainda. Mas diga-se de passagem, o que eu mais gosto de fazer é mexer com banco de dados, é SQL. Eu amo fazer query, eu amo montar procedures, fazer todas as coisas que envolvam banco de dados, organização de banco de dados, higienização de dados, arquitetura de banco de dados, construir, fazer, montar, testar, colocar em produção, montar query, montar function, procedure, montar, jobs dentro do banco, tudo, cara. Eu sempre gostei muito de trabalhar com banco de dados. Uhum. Hoje na empresa você também faz esse processo de desenvolvimento ou hoje você está mais ausente nessa questão? Hoje eu estou bem mais ausente, eu já fui mais ativo na parte de programação. Os softwares que a empresa tem hoje, toda a base dele as bases fui eu que desenvolvi. Hoje não sou eu que dou manutenção, hoje eu brinco, né? Eu falo, hoje o pessoal corrige os bugs que eu criei lá atrás, né? Então... Jogou para os da frente resolver agora. Deixa a galera resolver. Hoje a galera resolve, mas hoje eu programo bem menos. Hoje eu estou muito mais dedicado a administrar o negócio em si do que programar. Confesso que às vezes eu sinto vontade de largar tudo e voltar a programar, que seria muito mais fácil a vida, né? Mas já é o caminho sem volta. Já. E em qual linguagem que é na sua empresa? Nós temos os nossos backends são todos em Python. Então, nós temos a aplicação que roda em Flask, que é um micro framework de Python, e nós temos aplicações que rodam em Django, que daí já é um framework bem mais robusto, bem mais completo. Inclusive, você tem grandes sistemas construídos em Django. São arquiteturas diferentes, né? No Django você trabalha para fazer front e back separados, desacoplados, né? Então, por exemplo, no nosso caso, onde tem o Django é o Django no back,
e com o Next 3 no front. Né? Então, é como a gente segmenta a aplicação. As aplicações que rodam em Flask, elas são aplicações monolitas, né? Ou seja, você tem front e back no único código, tudo junto ali. Lógico, tudo dividido dentro dos seus arquivos de código, tudo certinho, mas é um conceito diferente, ao invés de você ter um servidor de uma aplicação de front, uma aplicação de back, você tem uma aplicação única. Então, são conceitos diferentes, né? Não, Um conceito muito interessante sobre aplicações monolita no caso do Python, né? Então, como nós usamos Flask, o Flask ele usa um framework chamado Jinja para fazer a renderização de templates. Então, basicamente, você, no final das suas rotas, e daí é uma comparação muito simples, né? Quando você tem um back que funciona como uma API, né, como um REST, o retorno, a saída ou a entrada da sua API, normalmente é um JSON que vai para o front faz alguma coisa, e vice-versa. Uhum. Quando você tem uma aplicação monolita, você renderiza um template, então a saída da sua rota é uma renderização do template de HTML, entendeu? Então essa aqui é uma diferença muito grande que tem, né? É o processamento de dados, então, um pouco mais rápido ali, né? Eu diria que sim, quando a aplicação é monolita, o processamento, a velocidade de você fazer as coisas é muito mais rápida. Só que, lógico, né? Você nunca consegue ter tudo, né? Quando você tem essa aplicação desacoplada, você, de certa maneira, se for bem construído, você não perde tanto, mas você perde um pouco de velocidade. Quando a aplicação é monolita, é instantâneo. Por quê? Quando eu dei um OK na rota, automaticamente eu já gravei no banco. Tipo, não tem que chamar uma outra API e aquela API vai gravar o banco. A própria rota já é responsável por fazer a gravação do registro no banco, por exemplo. Ou de gerar um relatório. No caso da geração de um relatório, por exemplo, antes mesmo, a mesma rota que carrega o template já é a rota que consultou o banco e trouxe as informações para te entregar o relatório, entende? Então, são conceitos diferentes. Quando você tem aplicação desacoplada, né? Eu não estou nem falando de microserviços, eu estou falando só de aplicação desacoplada mesmo. Então, o teu back vai consultar o banco, vai montar a estrutura, vai preparar o JSON, vai mandar para o front. Aí o front vai pegar aquilo e vai montar o relatório. Então, você tem essa distinção, né? E daí, assim, são conceitos, metodologias de trabalho. Cada coisa funciona. Para aplicações gigantescas, por exemplo, o monolito já não funciona. Aplicações menores, ele funciona muito bem, né? Então, já para aplicações menores, não vale a pena você fazer desacoplado, vale a pena você... Então, é toda uma questão de conceito, né? Alguns professores não vão gostar do que eu estou falando, mas é toda uma questão de conceito. Eu ia perguntar para você, você aprendeu sobre todas essas coisas na faculdade, em algum processo, ou você foi aprendendo sozinho, procurando saber sobre? Quando eu fazia faculdade, eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas na Univel. Quando eu fazia análise de desenvolvimento de sistemas, eu já era gerente de tecnologia. Então você já tinha uma base ali. Eu já tinha uma base. Então, assim, para mim, faculdade foi muito mais. Eu preciso do canudo, né? E foi como eu segui, né? Depois disso, eu fiz uma pós em processos gerenciais, que daí foi focado em gestão mesmo, mas sempre foi muito nesse sentido, né? Lógico, a faculdade, a academia, ela sempre tem a ensinar, sempre, né? Nem sempre são coisas boas, mas sempre tem coisas a ensinar. Eu tinha conflitos terríveis com os meus professores. Por quê? Porque eles ensinavam uma parada e eu olhava e falava, tá, mas eu tenho 10 funcionários que trabalham para mim e a gente não faz isso. A realidade do dia a dia é esse aqui. Aí o professor quase mandava eu calar a boca na sala de aula, né? A gente ficava naquele rolo, né? Eu até ia perguntar para você, como você tem uma empresa, né? Como que é a rotina da empresa, do desenvolvedor hoje? São todos presenciais, são home office? Como que funciona essa rotina dos desenvolvedores hoje na empresa? Hoje é misto. Eu tenho tanto pessoas que trabalham home, como eu tenho pessoas que trabalham presencial. Então, na Cordata, o time é 100% presencial. Né? Na DIC, somente 2 pessoas são presenciais, o resto, as outras 12, são 100% home. Então, varia, é bem misto isso, né? Que legal. Isso é escolha da pessoa mesmo, ser presencial ou não, ou fica Foi onde a critério da não, empresa? é a critério da empresa. Normalmente, quem trabalha aqui em Cascavel vem para o escritório, aí
é uma escolha daí de negócio, né? Mas como a da IC ela tem uma equipe de IA muito grande, né? Então eu tenho 10 engenheiros de IA, são mestres e doutores em inteligência artificial. Então esses caras não têm aqui em Cascavel, né? Não estão disponíveis no mercado, né? Tem que garimpar um pouco aí para achar, hein? Exatamente, né? Não tem como ser presencial, esses caras estão espalhados pelo Brasil, né? Eu tenho bastante gente em Goiás, eu tenho quase metade da equipe é de Goiás. Eu achei que fosse de São Paulo, que é um Não, grande Goiás, porque polo aí. A UFG hoje forma muito profissional de inteligência artificial e eles têm o CEIA, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Então, eles têm um centro, e daí esse centro associado à UFG, que é a Universidade Federal de Goiás, né? Então, eles têm lá algumas graduações específicas para inteligência artificial. Eles, se não me falha, não posso falar groselha agora. Eu acho que eles têm até mestrado, tá? Então, assim, eles formam uma galera muito boa lá. Então você já vai no centro ali para pegar Sim, o pessoal. os caras estão sendo formados, né? Inclusive, eu pego muito nego saindo da graduação, entendeu? Legal. Bem legal isso aí. Cris, voltando um pouquinho ali, né? Como hoje você falou que não está mais 100% no desenvolvimento, né? Você consegue falar um pouco como era a sua rotina antes, quando você desenvolvia mesmo, assim, um ritual, um hábito que você tinha para manter concentração, é, mais sobre prazos ali, como que você resolvia referente a prazos para entrega, quando atrasava, se você se lembrar ali como que era antigamente, né? Ou até se você tiver uma ideia de como que é hoje na empresa. Claro, maravilha, vamos lá. Quando eu programava, eu assumi o chapéu de gestor muito cedo, né? Então, muito cedo eu fui obrigado a aprender a gerenciar as pessoas que estavam programando, fazendo algumas coisas. Então, eu tive que aprender a impor limites para mim e para os outros, né? Então, Uhum. fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que é o mais difícil, na verdade, né? Impor limites para as outras Exatamente. pessoas. Exatamente. Daí, assim, eu sou TDAH, então imagina que para um TDAH ficar concentrado na frente do computador programando, às vezes é extremamente difícil, né? E, assim, existiam dias que era impossível, que eu não produzia absolutamente nada. E tinha dias que o hiperfoco ativava e eu entregava em um dia o que era para ter sido entregue em uma semana. Então, acabava sendo muito variável. Mas existe, e a gente, por exemplo, nós fazemos isso hoje aqui, e eu tentei muitas vezes fazer, nem sempre conseguia, mas eu tentei fazer muitas vezes. Existe uma série de rotinas que você segue, né? Normalmente pela manhã, você responde todo mundo que você tem que responder, que ficou pendente do dia anterior, começa a elencar quais são as prioridades, daí, se onde você está trabalhando, vocês trabalham com sprints, né? Aqui nós temos sprints quinzenais, sprints mensais, sprints bimensais, daí depende da empresa, tem empresas que têm sprints longas, outras empresas que têm sprints mais curtas, tá? Normalmente ali logo na parte da manhã você tem a daily para alinhar algumas coisas, então entra na reunião, alinha o que tinha que ter andado, o que andou, o que não andou, como é que foi, como é que não foi, e segue o baile, né? Então normalmente é assim que essas empresas tocam, que essas empresas fazem, né? E aqui também não é diferente, é o fluxo que nós seguimos e é o fluxo que eu sempre tentei implementar todo ao longo da minha trajetória, né? Fiz a reunião, o que eu tenho que entregar nessa sprint? Aquelas são as minhas prioridades todos os dias. Então você vai dando aquela continuidade, vai fazendo cadência, né? Entrega de código nunca é simples, né? Porque você produzir código não é uma parada de boa, né? Exige bastante pensamento, bastante raciocínio. Lógico, depois de um tempo isso vai se tornando natural, você vai reciclando muita coisa que você já fez e você vai implementando, né? Então, as maneiras que a gente... E são os macetes que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Por exemplo, antigamente eu tinha... Para mim, eu tinha que começar tudo do zero, eu tinha que construir tudo à mão, eu tinha que fazer não sei o quê. Com o passar do tempo, cara, vamos meter um framework que resolve isso daqui, vamos fazer alguma coisa. Eu lembro que a primeira aplicação que eu desenvolvi, eu fazia as carries do banco na mão, no código. Então, no código,
eu fiz um construtor de query, e aquele construtor de query fazia o que eu precisava que fosse feito no banco, seja buscar registro, seja gravar, seja fazer update, qualquer coisa que seja, né? Depois eu descobri um negócio chamado ORM. E esse cara é maravilhoso. Por quê? Porque ele faz a query para você. Você só precisa chamar a classe e deixa ele fazer o resto. Olha que maravilhoso. Entendeu? Já economizou ali uns 40 minutos do dia. Nossa, muito mais. Porque você economiza ali e para frente. Porque você não precisa dar manutenção na query. Você dá manutenção na classe. Basicamente, o ORM... Ele é um construtor de query dinâmico, digamos assim, então ele constrói query com base no código que você faz. No teu back, você cria as classes que representam as suas tabelas do banco de dados, e quando você usa praticamente todos os frameworks fazem a mesma coisa, daí existem vários tipos de ORM. Em Python, o mais famoso é o SQL Alchemy, que você usa e ele faz tudo para você. Então, quando você dá um migrate no banco, ele automaticamente cria todas as tabelas para você. Olha que maravilha. Você não tem que executar o comando na mão, ele faz automático. Isso é gostoso demais. Aí, quando você precisa buscar o registro no banco, o que você faz? Você não precisa passar select asterisco alguma coisa. Você chama aquela classe. E aquela classe te retorna os registros do banco de acordo com os parâmetros que você fez. Olha que delícia. E quando você quer fazer um update, você integra com outro cara e aquele cara só passa para o seu ORM os campos que foram alterados e ele constrói uma kernel de update somente daqueles campos. Basicamente, você não precisa construir toda a query na mão, você deixa que o ORM faz para você. E isso te dá muita mais velocidade de código, né? Eu fico imaginando quando você descobriu tudo isso, como mudou a vida. Nossa, assim. meu Deus do céu, coisa maravilhosa do outro mundo. É porque, assim, é natural dos professores, né? Inclusive eu até briguei com os professores da faculdade na época, é natural dos professores ensinarem a partir do caminho mais difícil, né? Então eu tinha aprendido a partir do caminho, porque antes de fazer a faculdade eu já tinha feito o curso técnico de informática com foco em programação. Então eu já programava desde antes da faculdade, né? E lá no curso técnico, o Lazarento, do professor, ensinou a fazer tudo na mão. Então, quando foi avançando, que eu descobri isso, eu falei, cara, olha que desgraçado, tinha um jeito muito mais fácil de fazer. E ele me ensinou. É tipo... É sempre assim, né? Eu lembro também quando eu comecei, agora que a gente tá pegando uma coisa mais tranquila, né? Que eles estão explicando alguns atalhos pra gente e tudo mais. Mas quando a gente começou, eu ficava indignada. Por que a gente tinha que fazer tudo tão select por select, fazer ponto por ponto, vírgula por vírgula? Hoje tem vários atalhos, várias bibliotecas que a gente dá um clique e faz tudo. Eu falo assim, em Python, principalmente, você tem muitas bibliotecas que te entregam coisas prontas. Você não precisa programar nada. Lógico. Por que o professor faz isso? Porque ele tem que te ensinar o conceito básico de programação, tem que te ensinar a lógica, tem que te ensinar uma série de coisas. Se você não sabe isso, não adianta você... eu vou usar o ORM, mas eu não sei como que uma query funciona. Tem que, pelo menos, saber como que uma query funciona. O que é o select, o que é o insert, o que é um inner, o que é um outer, o que é um full join, né? Enfim, você tem que saber todas essas coisas. Você tem que saber o que é um update, você tem que saber o que é um delete, o que é um truncate, o que é um alter. Você tem que saber um monte de coisas. Tem que saber o que é. Porque senão você vai lá no ORM, dá um comando errado e dá um lock no banco do sistema em produção. Olha que maravilhoso. Né? Então... Delícia numa sexta-feira. Não, lógico. Sexta-feira, 6 horas da tarde, dá lock no banco. Uma delícia. Então... são coisas que acontecem. Então, por isso que o professor ensina o caminho mais difícil. Mas eu falo assim, você precisa trilhar o caminho mais difícil para aprender a executar o mais fácil. Não, na programação não existe atalhos, né? Mas existe maneira de você acelerar muita coisa. E hoje, inclusive, falando daí da minha área de especialidade, que é a inteligência artificial, existe maneira de você acelerar muito a sua vida como programador utilizando a inteligência artificial. E daí, assim, não é pedindo lá hoje, falando de programação, a IA da Anthropic lá, o Claude é a melhor que tem. Assim, eles são de longe, assim, disparada, a melhor solução para IA para quem trabalha com programação. Não é ir lá no Claude e pedir para ele te dar uma função pronta, você fazer Ctrl+C, Ctrl+V e colocar lá e esperar que os resultados serão lindos e maravilhosos.
Se você não sabe como que acopla aquele código que foi gerado dentro de um código maior, você nem devia estar programando, você tem que aprender primeiro a fazer isso, né? Porque quando você entra e começa a fazer parte de um time, de uma empresa, muitas das vezes você não vai pegar o todo. Um gerente de projetos, né, o PO, ele vai te chamar e ele vai te dar um problema para você resolver. Você tem que resolver aquele problema. E o teu problema que você resolveu tem que encaixar dentro de um código gigante que faz um monte de outras coisas sem quebrar essa porra toda. Entendeu? Então, e daí eu falo assim, tem muita gente errando agora porque está confiando cegamente na IA, não, Ctrl+C, Ctrl+V e ripa. Cara, aí rola não. É isso que eu ia perguntar, se atualmente na sua empresa os devs eles utilizam muito ChatGPT, essas IAs, só... Como que funciona? Até qual que é o limite? Não tem limite, é velocidade de código, só que velocidade com qualidade. Sempre. Sempre. Por quê? Porque, assim, é aquilo que eu te falei, não adianta você pedir, assim, eu preciso criar uma funcionalidade no sistema para fazer um cadastro de contratos. Aí a IA vai lá, ela gera o back, gera o front, gera o HTML, gera o template, gera a rota, gera o modelo, gera o formulário, gera tudo, te entrega tudo. Tudo lá. Se você não sabe como pegar aquele código e colocar dentro de um código maior, não resolve nada. Né? O que eu falo, assim, você precisa usar a IA para acelerar a escrita de código. Por quê? Escrever código toma muito tempo. Escrever o código toma muito tempo. Então, o que você faz? Você usa a IA para acelerar isso, para entregar código com mais velocidade. Mas é você que tem que estar pilotando, não é a IA. Entendeu? Uma noção de código ali, né? Você não pode ser genérico. Você tem que ir lá e falar assim, ó, eu preciso de uma função que faz x, y, z, a entrada é essa, a saída tem que ser. Aí ele te dá a funçãozinha. Você pega aquela função, você vai, coloca no código, vê se ela está funcionando, se está tudo certo. Tá, funcionou, rodou, conectou? Não funcionou. Por que não funcionou? Aí entra outra coisa. Se você não sabe debugar um código, você não vai conseguir descobrir por que o código que a IA te entregou não está funcionando. O que eu já vi gente fazendo. O cara passa um dia inteiro, executa o código de erro, ele copia a mensagem de erro, coloca no ChatGPT, pede para o ChatGPT corrigir. Aí ele corrige e gera um código novo. Aí o cara fica nesse ciclo infinito. Trabalhando para IA, basicamente. Exatamente. Então não faz sentido. Por isso que não exclui a necessidade de saber. E por esse motivo que a galera está na faculdade, para aprender como isso funciona. Né? Só que outra coisa que eu falo, a faculdade também não pode ser sua única fonte de conhecimento. Né? Você tem que buscar muito material externo, aprender muita coisa, principalmente no momento que a gente está. A gente está no momento onde que as empresas de tecnologia estão demitindo o programador a rodo. As big techs, principalmente. Entendeu? E daí você tem um desafio, como é que você é diferente, como é que você entrega, como é que você faz, como é que você vai, como é que você vai. Aí, assim, aí a gente começa a entrar na espiral da loucura, né? Por quê? Porque eu preciso me manter diferente, eu tenho que estudar para mais, me manter diferente, entender uma série de coisas, uma série de diferenças, né? Não é. Christopher, eu participei recentemente de uma palestra que você fez ali na Unipar, e você até comentou sobre novas criações e- de carreiras que estão criando a partir da IA. Hoje, na empresa que você tem essa nova carreira que foi criada, que é justamente para limpar códigos referentes a criações de IA, ou hoje, na empresa que você tem, não existe a necessidade no momento ainda disso? Não existe necessidade porque todo o código é feito por nós mesmos, né? Seria necessário se nós fôssemos dar manutenção em código feitos por terceiro, por outras pessoas, né? Que é o caso, né? Que é o que eu comentei para vocês lá que existe hoje uma pegada de vibe coding, que é essa parada tipo assim, o Claudê fez para mim, eu peguei aquilo lá, coloquei na internet, dei depois nessa bodega e tá funcionando. Só que daí o sistema do cara começou a crescer, começou a dar bug, começou a dar problema, não suporta mais o número de usuários conectados e o cara não sabe resolver. Ele precisa Para fazer uma contratar um manutenção programador básica, né? especialista para vir dar manutenção daquilo lá, entendeu? E daí, por quê? Tem muito curso na internet, tem muito picareta, essa é real. Tem muito picareta, salafrário, vagabundo na internet, vendendo curso que empresário não precisa de programador para resolver problema. Precisa, porque empresário é empresário, não é programador. É diferente. Entendeu?
É diferente. Ah, se o empresário quer estudar programação, é outra parada. Mas ele precisa, por quê? O empresário entende de negócios, não entende de programação. E daí, Exatamente. as IAs que tem no mercado hoje, elas são especialistas em pequenas coisas. Pequenas coisas elas fazem muito bem. Por isso que eu falei que o júnior, o programador iniciante, ele vai ter nos próximos anos um desafio muito grande na mão, que é como se inserir num mercado de trabalho onde a IA está fazendo praticamente de graça o que você quer cobrar para fazer. Entendeu? Esse é um ponto muito grande, que gera muita preocupação. E deve gerar mesmo, porque você vai ter que se diferenciar de alguma maneira. Né? Eu ia até perguntar isso para você, se você tem alguma ideia, né, para passar aqui pro pessoal referente a pontos de estudo, como se diferenciar hoje no mercado para ser um programador ou não ser só esses vibe codes que vai só na onde a onda tá levando. Especialista, você tem que ser especialista, você tem que se especializar em alguma coisa. Entendeu? Se especializar, você tem que ser muito bom naquilo. Porque a IA, ela sempre é muito genérica, né? Os modelos de LLM que entregam código, aquilo que eu falei, assim, a gente precisa fazer uma definição primeiro, né? Você tem estagiário, júnior, pleno e sênior. Você tem esses níveis. O estagiário é aquela pessoa que normalmente não sabe nada. E ela está vindo de estagiário para a empresa para aprender como funciona. Ele até conhece, normalmente o estagiário conhece muita teoria, mas não tem zero experiência prática. Né? Então, estagiário. Inclusive aqui, por exemplo, a gente pega bastante estagiário justamente para isso. Né? Ensinando os estagiários do zero. Então, é muito nesse sentido de começar do zero. Eu não sei nada, eu vou de estagiário. O júnior é um cara que ele ainda é mais teoria do que prática, mas ele já sabe fazer alguma coisa, mas ele precisa de alguém olhando o que ele está fazendo e dando orientação para ele. Entendeu? E daí vem o problema, porque a IA faz o papel que o júnior faz. Se você pedir para ela o que você quer, que na prática, normalmente na empresa funciona como? O pleno senta do lado do júnior e fala, cara, faz um código assim. Aí o júnior faz o código e entrega para o pleno conferir. Aí o pleno confere e fala, tá errado aqui e aqui. Aí o júnior corrige o código e devolve para o pleno. Aí o pleno pega aquele código e coloca em produção. Entendeu? Então, o pleno, ele já é alguém que sabe resolver uma boa parte dos problemas tranquilo. Ele não precisa de ajuda e não precisa que alguém fique validando o trabalho dele. Né? E o sênior é alguém especialista. O sênior, normalmente, ele faz o trabalho de 10 júniors. Né? Porque ele entrega muito forte, uma velocidade muito grande, porque tem uma experiência muito grande. Né? O pleno, em determinados níveis, o pleno ainda vai depender do sênior para algumas coisas, para coisas altamente especializadas. Vou dar um exemplo. Pô, o cara aqui, ele é sênior e ele é especialista em visão computacional. Vamos falando de inteligência artificial. O cara é especialista em visão computacional. Às vezes o pleno não tem essa especialidade toda. Ele consegue entregar, consegue fazer algoritmos, consegue fazer um monte de coisa, mas ele não tem especialidade. O sênior normalmente tem esse conhecimento dessa especialidade. E daí aqui você tem um problema, né? Porque como que eu enxergo que vai ser as coisas daqui para frente? As pessoas vão ficar muito mais tempo como estagiário, aprendendo, e daí quando elas saírem, elas vão para pleno. O júnior, ele praticamente não vai existir mais, entendeu? É a minha concepção. Está totalmente errado e provavelmente uma galera discorda de mim. Mas é o que eu enxergo no mercado de trabalho. E hoje, tem um cara no Brasil chamado Fábio Akita. Você, aluno de tecnologia, você precisa, é lei, você tem que seguir esse cara. Tem que seguir esse cara. Você tem que ir lá no canal. Qual é o nome dele? Fábio Akita. Você tem que ir no também. YouTube e assistir todos os vídeos do canal dele. Todos. Programação, inteligência artificial. Eu diria que ele é o maior especialista em inteligência artificial do Brasil hoje. Só que ele não fala só de IA. Ele fala de programação, ele fala de uma série de conteúdos. Ele fala sobre isso que eu estou falando para vocês. Ele fala como que vai ser a vida dos programadores no futuro. Ele fala que a IA
não vai roubar o trabalho do programador, e eu concordo com ele, de fato, não vai. Pelo menos não nos próximos, sei lá, 25 anos, entendeu? Né? Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o que o júnior faz, e daí você tem um problema. E daí o júnior deixa de ser necessário para as empresas, porque a IA faz. Mas daí como é que você cria plenos se as empresas não vão estar contratando júniores? A gente tem quase que um problema sem solução aqui, né? As empresas não querem contratar júnior porque as IAs resolvem, mas daí vai faltar pleno no mercado porque não tem ninguém formando júnior. Então você tem esses problemas, né? Fica nesse limbo ali, né? Exatamente. Mas assim, Eu ia perguntar diga lá. se tem algum outro influencer, né, youtuber, que você pode recomendar. Gustavo Guanabara, professor Gustavo Guanabara. Ah, sim. Esse cara é massa. Eu sei. Todo mundo conhece ele. Tem uma menina, eu sigo os conteúdos delas também, é muito bom. É Elisa Tenuri ou Tarumi, não lembro agora, mas é Elisa alguma coisa, tá? Elisa Tenuri ou Elisa Tarumi, uma coisa assim. Ela produz muito conteúdo sobre IA, ela é doutora em IA, se não me engano, e ela hoje também assim, é uma das mentes mais brilhantes que nós temos no Brasil hoje. Interessante. Eu tô anotando aqui, que eu vou pesquisar depois. Eu também tô anotando aqui também. Inclusive, ela tem um Substack, né? Então, ela tem newsletter que ela manda por e-mail. Toda semana ela manda uma parada. Tipo, eu fico lendo os conteúdos que ela gera, são conteúdos muito bons. Então, esse tempo atrás, ela fez uma série sobre todas as áreas da inteligência artificial. Então, ela veio passando área por área, explicando como que você faz, trazendo exemplos de como você aplica aquilo. Bem legal. Eu falo assim, ela é um conteúdo, eu diria que ela está entre o Gustavo Guanabara e entre o Akita. O tipo de conteúdo que ela, eu não estou dizendo o nível intelectual dela, eu estou dizendo o tipo de conteúdo que ela produz, né? O Gustavo Guanabara, ele te ensina do zero ao avançado, ele vai te ensinar tudo, né? Ele te dá uma programação, como é que você faz, como é que você Pegar na mão e levar, né? Isso, Gustavo Guanabara é isso. Ela não, ela junta bastante conceito com exemplos de como trazer, de como se fazer, então ela faz essa mescla. E o Akita, daí é um conteúdo lá em cima, daí, né? Daí é conteúdo altamente técnico, altamente especializado, assim, conteúdo, vídeo dele que você assiste 2, 3 vezes para entender tudo que ele falou no vídeo, entendeu? Assim, e muito conceito, ele é muito conceitual e tal. Então, são 3 perfis bem diferentes para a galera seguir. Entendi. E pra finalizar, Legal, isso aí é legal já. eu queria saber também se tem algum livro. Eu fiquei com vergonha de perguntar lá quando você fez a palestra, mas agora eu posso perguntar se tem algum livro que você pode recomendar. Pode ser de qualquer área de programação, assim, qualquer linguagem também. Rapaz, olha, livro, agora você me apertou. Inclusive, na sala do lado aqui onde que eu tô, do escritório, eu tenho vários livros lá, mas eu não consigo lembrar o nome deles nenhum até agora. Eu nunca cheguei a ler nenhum. Mas eu diria, Mas eu só sei um de Python, mas eu não cheguei a ler. É um bem famoso. eu diria assim, eu não recomendaria um livro específico, eu recomendaria um tema. Se você for ler algo, leia sobre lógica, leia sobre conceitos de inteligência artificial, leia sobre conceitos de regra de negócio, que são todas coisas que são necessárias para o programador, mas que muitas das vezes fica subentendido entre uma série de coisas. Então, porque na prática, você pegar um livro de Python que vai te ensinar a programar em Python, não precisa, você tem vídeo na internet que faz isso, você tem manual, você tem tutorial, tem uma série de coisas, entendeu? Você tem Get Starter de um monte de framework que vai te ensinar a fazer isso. Né? Agora, te ensinar um conceito, por exemplo, um exemplo, né? Eu vou me tornar um analista de dados. Aí você tem que estudar o conceito de storytelling, por exemplo, que é o conceito de contar histórias com dados. Né? Para quem vai se tornar um cientista de dados, por exemplo, que é uma das vagas mais requisitadas dos próximos anos, é fundamental esse conceito. Entendeu? Saber o conceito de storytelling, saber o conceito de regra de negócio. Por quê? Porque é fundamental para um programador ou para um cientista de dados saber como empresas funcionam. Porque não é só e daí aqui, né, para fechar, dos grandes diferenciais
programador por programador, gente que entrega código, tem de monte e a IA está fazendo isso. Num certo nível, mas ela está fazendo. Programador que entende de regra de negócio, que tem a capacidade de sentar com alguém, entender o problema daquela pessoa, ter a capacidade de abstrair conhecimento, abstrair as dúvidas, abstrair o que aquela pessoa está querendo dizer, porque nem sempre o que o usuário fala é aquilo que ele de fato quer, isso é um ponto diferencial. Isso é um grande diferencial. Então, tão importante... entender a dor ali, né? Exatamente. Tão importante quanto saber escrever código é saber explicar para que aquele código serve, não tecnicamente, mas, vamos dizer assim, logicamente dentro de uma regra de negócio. Então, isso é uma coisa que faz toda a diferença na vida de um programador. Legal. E é o que diferencia muito um júnior de um sênior, tá, gente? Saber se colocar ali no lugar, basicamente, do cliente, saber entender a regra de negócio, né? Exatamente, exatamente. Certo. Eu acho que seria isso. Deu 45 minutos já, quase. Mais alguma pergunta, Cauane, que você quer fazer? Não sei. Olha, eu acho que no momento não tem nenhuma. Provavelmente vai ter algumas depois, né? Qualquer coisa a gente manda uma mensagem lá, vai se falando pelo LinkedIn Sem também. problema, gente. Certinho, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado por ser